Era uma noite de celebração e brilho, uma daquelas festas que ficam na memória, onde o requinte e o glamour se entrelaçam com a atmosfera festiva. O salão estava iluminado por lustres cintilantes, e a música suave envolvia os convidados em um ambiente de descontração e alegria. Era a confraternização anual da empresa, um evento que celebrava não apenas os sucessos corporativos, mas também as relações e a convivência familiar que sustentavam o império empresarial. Ricardo, herdeiro do grande grupo empresarial, era o centro das atenções, um jovem de postura confiante e olhar penetrante. Ele estava acostumado ao luxo e à pompa, mas naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto conversava com executivos e colegas, seu olhar se perdeu em um canto do salão, onde um sorriso radiante capturou sua atenção. Era Carolina, uma jovem trabalhadora, que estava ali temporariamente como garçonete. Sua beleza não se destacava apenas pelo rosto encantador, mas pela autenticidade e leveza que transpareciam em cada gesto. Carolina servia os convidados com um cuidado que parecia tocar cada prato e cada copo com um toque de graça, quase como se cada movimento fosse uma dança. Seu sorriso era um sol que iluminava a noite, e Ricardo, ao observar, sentia um frio na barriga. Havia algo de mágico na simplicidade dela, algo que transcendia as aparências e falava diretamente ao seu coração. Em um instante, seus olhares se encontraram. Ricardo não conseguia desviar os olhos dela, e Carolina, ao perceber o interesse sincero, sentiu uma pequena chama de curiosidade acender-se dentro de si. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, e apenas eles dois permanecessem naquele espaço encantado. Sem palavras, mas com uma intensidade palpável, eles se reconheceram, cada um sentindo que algo profundo estava prestes a acontecer. O destino parecia ter uma nova trama para eles, um enredo que desafiava as convenções sociais e os destinos previamente escritos. O breve contato visual foi suficiente para que ambos sentissem a eletricidade de uma conexão que prometia mais do que um simples encontro casual. A noite estava apenas começando, e, sem que soubessem, a vida dos dois estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a música continuava e os convidados conversavam, Ricardo e Carolina estavam prestes a cruzar os caminhos de uma forma que desafiaria todas as expectativas e normas, lançando-os em uma jornada que começaria na mais pura e sincera paixão. Com o coração acelerado e os pensamentos tumultuados, Ricardo decidiu que aquela noite era apenas o começo de algo grandioso. A história deles, marcada pela imersão em um mundo de diferenças e desafios, estava apenas começando a se desenrolar. O calor da paixão que havia começado na festa não esfriou com o passar dos dias. Ao contrário, intensificou-se, tornando-se uma chama que não podia ser apagada. Ricardo e Carolina, agora conscientes da intensidade de sua conexão, decidiram se encontrar secretamente, criando um mundo à parte onde as regras e expectativas não lhes impusessem limites. O esconderijo deles era um pequeno café à beira da cidade, longe dos olhares curiosos e dos olhos julgadores que poderiam desmascarar seu romance. Era um refúgio acolhedor, onde as paredes eram forradas de livros e o aroma do café fresco misturava-se ao cheiro doce dos bolos caseiros. Ali, em meio à simplicidade e ao calor do ambiente, Ricardo e Carolina encontravam um espaço onde podiam ser eles mesmos, longe das pressões e convenções da sociedade. Cada encontro era uma celebração, uma breve escapada para um lugar onde o amor podia fluir livremente. Sentados em uma mesa no canto mais reservado, conversavam com entusiasmo, compartilhando sonhos e histórias, rindo das pequenas coisas que os tornavam únicos. Ricardo, com sua postura normalmente imponente, se mostrava vulnerável e encantado pela simplicidade de Carolina. Ela, por sua vez, não conseguia esconder o brilho nos olhos ao estar ao lado dele, como se cada palavra e gesto fossem um tesouro que ela guardava com carinho. Os momentos juntos eram preciosos e intensos, e a consciência de que cada encontro poderia ser o último trazia uma melancolia silenciosa. Eles eram como dois pássaros encantados que encontraram um lar temporário, mas sabiam que logo precisariam voar novamente para longe, escondidos do mundo que não compreendia ou aceitava o que eles compartilhavam. A cada despedida, havia um misto de tristeza e esperança, uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, o que tinham era verdadeiro e especial. Ricardo e Carolina viviam seus dias imersos em um turbilhão de emoções, entre a alegria dos encontros secretos e a ansiedade das separações forçadas.
A diferença de status social que parecia ser um abismo intransponível se tornava, a cada dia, mais um desafio a ser superado pela intensidade de um amor que não conhecia barreiras. No entanto, a sombra de uma realidade implacável estava prestes a se aproximar. A vida de Ricardo e Carolina, ainda que repleta de momentos de ternura e felicidade, estava prestes a enfrentar uma prova que testaria a verdadeira profundidade do amor que eles haviam encontrado. E enquanto desfrutavam cada instante juntos, a preocupação com o futuro começava a fazer parte de suas conversas, preenchendo o espaço entre os sorrisos e as promessas. O destino, com suas tramas imprevisíveis, estava se preparando para jogar uma nova peça nesse jogo de amor e desafios. E o próximo ato da história de Ricardo e Carolina estava prestes a se revelar. Enquanto Ricardo e Carolina se entregavam à alegria furtiva de seus encontros secretos, uma nuvem escura começava a se formar no horizonte de suas vidas. O pai de Ricardo, um homem cujo poder e influência moldavam não apenas o mundo dos negócios, mas também as relações pessoais, estava começando a perceber o impacto do relacionamento de seu filho. Com uma estratégia calculada, ele descobriu o namoro e viu nele uma ameaça ao seu meticuloso plano para a continuidade e expansão do império familiar. A visão de seu herdeiro envolvido com alguém fora do círculo de elite social não só desafiava suas expectativas, mas também ameaçava seus interesses econômicos. O pai de Ricardo decidiu que precisava agir. Usando sua posição dominante, ele iniciou uma abordagem astuta e cruel. Seu alvo foi a mãe de Carolina, que com a saúde debilitada e os altos custos hospitalares, estava em uma situação desesperadora. O pai de Ricardo ofereceu um acordo que parecia generoso e salvador, mas escondia um propósito sinistro. Ele propôs um pagamento substancial para cobrir as despesas médicas da mãe de Carolina. No entanto, a oferta vinha com uma condição perturbadora. Em troca do dinheiro, a mãe de Carolina deveria colaborar em um plano para espalhar boatos maliciosos sobre a filha. Esses boatos tinham como objetivo minar a relação entre Ricardo e Carolina, criando uma narrativa negativa que faria com que Ricardo reconsiderasse seu amor. A proposta, embora tentadora pela solução imediata que oferecia para os problemas financeiros da mãe de Carolina, era também um convite à traição. A pressão sobre a mãe de Carolina se intensificava, e ela se encontrava em um dilema angustiante, lutando entre o desejo de proporcionar alívio à sua própria saúde e o peso da possível traição à filha. Enquanto isso, Ricardo permanecia alheio ao jogo cruel que estava se desenrolando nos bastidores. A relação entre ele e Carolina continuava a prosperar, ignorando as forças ocultas que ameaçavam separá-los. O pai de Ricardo, com sua manipulação furtiva, estava prestes a lançar uma sombra que poderia transformar o amor vibrante dos dois em uma lembrança dolorosa. Com a decisão da mãe de Carolina pairando no ar, a tensão aumentava, e o destino dos dois amantes estava prestes a ser testado de maneira implacável. As mentiras e os segredos estavam prestes a vir à tona, preparando o cenário para o próximo ato dessa história complexa e emocional. Enquanto o pai de Ricardo observava os resultados de seu plano cruel, a vida de Carolina começou a se desmoronar em uma série de eventos dolorosos. A mãe de Carolina, pressionada pela oferta irresistível do pai de Ricardo, tomou uma decisão que alteraria profundamente o curso da vida da filha. Aceitou o dinheiro para o tratamento e, em um ato de traição silenciosa, começou a espalhar os boatos prejudiciais sobre Carolina. Para Carolina, a traição foi um golpe inesperado e devastador. Ela, que sempre havia confiado na mãe como seu pilar de apoio, viu-se confrontada com uma nova realidade onde a dor e o engano eram agora parte do cotidiano. A sensação de desamparo foi amplificada pela deslealdade de quem mais amava, tornando o peso da situação ainda mais pesado. A saúde da mãe de Carolina continuava a se deteriorar, exigindo mais cuidados e dedicação de sua parte. A jovem, que antes encontrava refúgio na presença de Ricardo, agora mergulhava ainda mais em seu trabalho e nos cuidados com a mãe. Cada dia era uma luta constante entre a exaustão física e emocional, enquanto Carolina tentava manter a rotina, encontrar força e manter uma fachada de normalidade. Os momentos de ternura e amor que compartilhara com Ricardo agora pareciam distantes e inalcançáveis. Sua saudade era uma sombra constante, que acompanhava cada tarefa diária e cada visita ao hospital. Carolina guardava no coração as lembranças dos momentos felizes que tivera com Ricardo,
como se fossem preciosos fragmentos de um sonho que havia sido cruelmente interrompido. A traição da mãe e a luta contínua para manter a saúde da mãe tornavam a vida de Carolina um campo de batalha constante, onde cada vitória era pequena e cada derrota, dolorosa. O amor que ela e Ricardo compartilhavam parecia ser uma luz distante em um túnel escuro, mas o desejo de proteger e cuidar da mãe a impelia a seguir em frente, mesmo em meio à devastação emocional. Enquanto Carolina enfrentava esses desafios, Ricardo permanecia em um estado de incerteza e desilusão, alheio à profundidade do sofrimento de Carolina. O tempo estava passando, e o destino, com suas reviravoltas cruéis, estava prestes a trazer à tona novas revelações e desafios que testariam o amor e a resiliência de ambos. A trama estava se adensando, e a força das mentiras e traições estava prestes a revelar seu impacto total. Enquanto Carolina lutava para manter a esperança e o amor que ainda guardava no coração, o próximo capítulo dessa história estava se aproximando, trazendo com ele a promessa de novos testes e transformações para os dois amantes. À medida que o romance de Ricardo e Carolina se desintegrava sob o peso das intrigas e traições, Ricardo se via mergulhado em uma tempestade de confusão e desilusão. O amor que havia sentido por Carolina parecia agora um eco distante, substituído por um vazio que se espalhava em sua vida. O pai, com sua pressão e manipulações, havia conseguido criar um abismo que Ricardo não sabia como superar. Com o coração em pedaços e a esperança desfeita, Ricardo se viu forçado a seguir um caminho que não escolhera. A união com Amanda, a herdeira do grupo financeiro, parecia ser a única saída para ele, uma tentativa desesperada de encontrar um novo propósito e esquecer o amor que havia deixado para trás. O casamento foi organizado com pomposo esplendor que se esperava de um evento dessa magnitude, mas por trás dos sorrisos e da ostentação, havia uma tristeza profunda e um sentimento de obrigação. Amanda, com sua elegância e status social, era uma escolha estratégica para a continuidade dos negócios da família. Ela era a peça que faltava para completar o quebra-cabeça da aliança empresarial, mas não era o amor com que Ricardo havia sonhado. O matrimônio se tornou uma cerimônia de aparências, onde a conexão emocional estava ausente, e os dias eram preenchidos com uma rotina de formalidades e obrigações. Ricardo, preso em uma vida que não havia escolhido, lutava contra a sensação crescente de aprisionamento. O lar que compartilhava com Amanda era uma gaiola dourada, onde as paredes eram adornadas com riqueza, mas o calor da felicidade e do amor verdadeiro era inexistente. A cada dia que passava, o vazio se tornava mais palpável, e Ricardo se via mergulhado em uma vida que parecia se esvair em uma névoa de arrependimento. Os momentos de solidão e reflexão o consumiam. Ele se perdia em lembranças do tempo que havia vivido com Carolina, revivendo os dias de amor genuíno e a dor da separação. O contraste entre o que havia sido e o que era agora era cruelmente evidente, e a frustração de não conseguir encontrar satisfação na vida que havia escolhido tornava-se uma constante. Enquanto Ricardo lutava para se ajustar a essa nova realidade, o destino estava preparando novos desafios e reviravoltas. O próximo capítulo de sua vida estava prestes a se entrelaçar com a trama de Carolina, e as consequências de suas escolhas e os segredos ainda não revelados começavam a moldar um novo caminho que prometia mudar tudo novamente. A história estava em um ponto de inflexão, onde as decisões passadas e as escolhas presentes estavam prestes a encontrar uma nova e inesperada reviravolta. O que parecia ser um final doloroso poderia se transformar em uma nova chance, e a narrativa de Ricardo e Carolina estava longe de ter um desfecho definido. O tempo, com sua indiferença implacável, avançava sem piedade. Carolina, que uma vez havia conhecido a alegria e a profundidade de um amor verdadeiro, agora se encontrava imersa em uma rotina marcada pela solidão e pela ausência do homem que havia preenchido seu coração. Os anos passaram lentamente, e a vida que ela conhecia havia se transformado em um ciclo contínuo de trabalho e cuidados. O pequeno apartamento que ela chamava de lar era simples, mas era preenchido com a força e a resiliência que Carolina havia desenvolvido ao longo dos anos. As paredes, adornadas com fotos antigas e recordações de tempos mais felizes, testemunhavam sua dedicação incessante ao trabalho e ao cuidado de sua mãe. A saúde da mãe, embora ainda delicada, era mantida com carinho e determinação por Carolina, que se dedicava a garantir que ela tivesse o melhor tratamento possível, mesmo que isso a esgotasse fisicamente e emocionalmente.
Cada dia era uma luta entre o cansaço e a esperança. Carolina passava suas horas trabalhando em empregos temporários e realizando tarefas que lhe permitissem equilibrar as contas e garantir que a saúde da mãe fosse monitorada adequadamente. Sua vida social era quase inexistente, e suas interações eram limitadas ao ambiente de trabalho e ao hospital. Em seus momentos de solitude, quando a quietude envolvia o apartamento e a cidade se preparava para a noite, Carolina se permitia mergulhar nas lembranças do passado. O amor que ela e Ricardo haviam compartilhado parecia um sonho distante, uma memória carinhosa que contrastava dolorosamente com a realidade de sua vida atual. As tardes solitárias eram preenchidas com a saudade do sorriso dele, da doçura das palavras trocadas e da promessa de um futuro juntos que nunca se concretizou. Embora a vida a houvesse afastado do amor que ela uma vez conheceu, Carolina se agarrava às lembranças como a um farol de esperança. Cada memória era um lembrete da beleza do que havia vivido, mas também um eco da dor de sua perda. O silêncio de sua casa era preenchido por esses pensamentos, que vinham e iam como ondas de um mar distante, deixando-a com um misto de ternura e tristeza. Enquanto Carolina se deparava com a realidade de sua vida solitária e sem brilho, o destino parecia estar se preparando para uma nova reviravolta. A narrativa de sua vida estava prestes a cruzar novamente com a de Ricardo, e as forças que haviam o separado estavam prestes a se alinhar de uma forma inesperada. O ciclo de dor e saudade estava prestes a encontrar uma nova perspectiva, e o próximo capítulo prometia trazer à tona novas possibilidades e desafios. O tempo, com suas reviravoltas implacáveis, continuava a desenhar a trama da vida de Carolina, enquanto o cenário estava sendo montado para um encontro que poderia alterar para sempre o rumo de suas histórias entrelaçadas. Enquanto o tempo avançava, trazendo novas dores e desafios, Ricardo se via imerso em uma fase de vida que parecia não ter fim. O casamento que ele havia entrado na tentativa de esquecer Carolina se transformou em um campo de batalhas emocionais e desilusão. Amanda, a esposa escolhida por suas conexões empresariais e pela esperança de uma vida nova, revelou-se uma traiçoeira fachada. O impacto da infidelidade de Amanda foi devastador. Ricardo, já sobrecarregado pelo peso da vida que não havia escolhido, agora se via frente a frente com uma traição que corroeu as últimas fibras de sua confiança. A descoberta da deslealdade de Amanda não apenas abalou seu mundo emocional, como também destruiu o que restava de sua crença no amor verdadeiro. O processo de divórcio foi um tormento, uma batalha de emoções e decepções. Cada audiência no tribunal, cada discussão sobre a divisão de bens e a custódia do filho parecia uma tortura interminável. Ricardo enfrentava a dor de um relacionamento desfeito, enquanto lutava para proteger o que mais importava para ele agora: o bem-estar de seu filho. A guarda da criança foi concedida a ele, mas a responsabilidade adicional era um peso que apenas amplificava sua tristeza e desilusão. A casa que um dia foi o cenário de promessas e sonhos agora era um lembrete constante da realidade que ele não havia desejado. O lar, com sua atmosfera fria e cheia de lembranças amargas, refletia o estado de espírito de Ricardo. Ele se via mergulhado em uma profunda tristeza, carregando um sentimento de traição não apenas de Amanda, mas também uma desilusão com a vida que parecia ter-lhe imposto um fardo que ele não conseguia escapar. Cada dia era uma luta para encontrar alguma forma de alegria em meio à tempestade emocional que o cercava. Ricardo se dedicava ao filho com a mesma intensidade com que havia se entregado ao amor por Carolina, mas o vazio que sentia era um constante lembrete da perda e da dor. A tentativa de reconstruir sua vida ao redor da presença de seu filho era um esforço sincero, mas muitas vezes era ofuscada pela sombra da tristeza e pela sensação de um amor irrecuperável. Enquanto Ricardo enfrentava essa nova fase de sua vida, marcada por uma tristeza profunda e uma desilusão com o amor, o destino estava prestes a traçar um novo caminho. As histórias de Ricardo e Carolina, que pareciam ter se separado para sempre, estavam prestes a se entrelaçar novamente, trazendo à tona novas oportunidades e desafios. A próxima etapa da jornada prometia uma virada inesperada, onde as feridas do passado poderiam encontrar uma nova perspectiva e onde a vida poderia, talvez, oferecer uma nova chance para a esperança e a felicidade. O ciclo de dor e desilusão estava prestes a encontrar um novo rumo, e o próximo capítulo estava se preparando para trazer uma nova luz ao fim do túnel. O destino, com suas ironias sutis e reviravoltas inesperadas,
estava prestes a proporcionar uma nova chance para Ricardo e Carolina. O pai de Ricardo, cuja influência e poder haviam moldado tantas vidas, agora se encontrava vulnerável diante de uma ameaça que não podia controlar: um câncer em estágio avançado. O homem que havia manobrado com tanta habilidade os destinos de outros estava agora sendo forçado a enfrentar a fragilidade de sua própria existência. Hospitalizado em uma clínica de prestígio, o pai de Ricardo estava rodeado de tecnologia e cuidados médicos, mas nada podia amenizar a gravidade da sua condição. A vida, em sua cruel ironia, havia trazido Carolina de volta ao seu caminho. Para sua surpresa, a cuidadora contratada para oferecer cuidados ao paciente era ninguém menos que Carolina. A revelação foi um choque para Carolina. Ao reconhecer o homem que uma vez havia sido o arquétipo de seu sofrimento, ela se viu confrontada com uma mistura de emoções intensas. No entanto, o que poderia ter sido um momento de vingança ou de amargura se transformou em uma ocasião de profunda reflexão e resiliência. Carolina, com sua natureza bondosa e seu coração generoso, decidiu tratar o pai de Ricardo com a mesma dedicação e compaixão que havia dedicado à própria mãe. Cada dia de trabalho era uma prova de sua resistência e de seu caráter. Carolina se entregava ao cuidado do pai de Ricardo com uma devoção silenciosa, ignorando as memórias dolorosas e as injustiças que havia sofrido. A cada procedimento, a cada cuidado diário, ela demonstrava a mesma paciência e ternura que haviam caracterizado sua relação com a mãe. Era como se, em sua própria maneira de enfrentar o sofrimento, ela estivesse buscando uma forma de reconciliação e cura para si mesma. O pai de Ricardo, embora debilitado e consumido pela doença, começava a perceber a grandeza do espírito de Carolina. Ele via na sua dedicação uma luz de bondade em meio às sombras da sua própria vida. As visitas diárias de Carolina tornavam-se um ponto de contato com uma humanidade que ele havia tentado ignorar em sua vida de poder e controle. A presença de Carolina ao lado do leito do pai de Ricardo não apenas oferecia um cuidado físico essencial, mas também começava a construir uma ponte silenciosa entre o passado e o presente. O que parecia ser um capítulo de amargura estava se transformando em uma oportunidade para uma reconciliação inesperada. Enquanto Carolina continuava a prestar seus cuidados com uma bondade inabalável, a trama estava prestes a se desenrolar em direções novas e emocionantes. O destino, em sua maneira caprichosa, estava preparando o cenário para uma nova interação entre Ricardo e Carolina, e o próximo ato dessa história prometia revelar mais sobre o poder do perdão e da resiliência. A vida estava prestes a se entrelaçar novamente, e as histórias de Ricardo e Carolina estavam se aproximando de um ponto crucial, onde o passado e o presente poderiam finalmente se encontrar. O tempo, com seu inexorável avanço, havia finalmente levado o pai de Ricardo a um estado terminal. A gravidade da doença agora se manifestava de forma tão cruel que o homem que uma vez dominara os bastidores do poder se encontrava em uma posição de vulnerabilidade absoluta. A dor e a fraqueza eram suas constantes companheiras, e o último capítulo de sua vida estava prestes a se desenrolar com uma intensidade inesperada. Em um dos muitos dias em que Carolina estava a seu lado, cuidando dele com a mesma dedicação de sempre, algo mudou. O pai de Ricardo, em um momento de clareza e desespero, ergueu seus olhos cansados e, finalmente, reconheceu a cuidadora que havia se tornado um pilar de compaixão em sua vida. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, como se a própria fragilidade de sua condição amplificasse a gravidade do que ele estava prestes a revelar. Com um esforço que parecia exaurir suas últimas energias, ele começou a falar, suas palavras carregadas de arrependimento e dor. O que inicialmente eram sussurros carregados de gratidão transformaram-se em confissões dolorosas. Ele revelou a Carolina, em detalhes cruéis, as armações que havia tramado para separar Ricardo e ela. Cada palavra parecia um golpe à própria consciência, e o pai de Ricardo parecia estar tentando se redimir das ações que, por tanto tempo, haviam causado sofrimento. A revelação foi um choque para Carolina, que já havia enfrentado tantas dores e traições. O pai de Ricardo confessou como havia usado seu poder e influência para manipular a situação, oferecendo dinheiro à sua mãe e espalhando boatos prejudiciais sobre ela. Ele havia feito tudo isso em nome de interesses egoístas, sem considerar o impacto devastador em vidas humanas. A verdade que ele agora se via forçado a enfrentar parecia como uma forma de expiação, uma tentativa desesperada de corrigir os erros antes que fosse tarde demais.
Enquanto ele falava, as lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com a dor e a angústia do momento. Carolina, com seu coração marcado pela dor e pela traição, observava o homem que havia sido a causa de tanto sofrimento, agora reduzido a um estado de vulnerabilidade e arrependimento. O impacto das palavras dele ecoava profundamente em seu coração. O passado, que havia sido uma sombra constante em sua vida, agora se revelava com uma clareza cruel. O sofrimento e as injustiças que havia enfrentado eram confirmados, e a magnitude das maquinações do pai de Ricardo se desenrolava diante dela. Enquanto o pai de Ricardo se aproximava do fim de sua jornada, o impacto das revelações começava a se propagar. Ricardo, que ainda não sabia do que estava acontecendo, estava prestes a enfrentar uma verdade devastadora sobre os eventos que moldaram sua vida e seu relacionamento com Carolina. O próximo capítulo estava se preparando para revelar a profundidade do impacto dessas revelações e como elas poderiam finalmente levar a uma resolução inesperada. À medida que o destino parecia entrelaçar os fios das histórias de Carolina e Ricardo, uma nova reviravolta se aproximava, trazendo um final carregado de emoção e redenção. A mãe de Carolina, também à beira da morte, estava prestes a fazer uma confissão que mudaria para sempre a trajetória de sua filha e a dela própria. O quarto de hospital era um lugar de silêncio pesado, interrompido apenas pelo som suave dos monitores e pelo suspiro de um ventilador. A mãe de Carolina, visivelmente debilitada, estava cercada por uma aura de fragilidade. Cada respiração era um lembrete da brevidade de sua jornada, e cada momento parecia ser uma tentativa de reconciliar o passado com o presente. Com um esforço penoso, ela chamou Carolina para mais perto, sua voz fraca, mas carregada de uma sinceridade esmagadora. O olhar de Carolina, que já havia passado por tantas provações, agora era preenchido com uma mistura de curiosidade e apreensão. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, começou a falar, revelando uma verdade dolorosa que havia permanecido oculta por tanto tempo. Ela confessou a traição que havia cometido, revelando a verdade sobre o acordo com o pai de Ricardo e como havia contribuído para o sofrimento de Carolina. As palavras que saíam de seus lábios estavam carregadas de um arrependimento profundo e de uma tristeza imensa. Ela admitiu que, em seu desespero para garantir a sobrevivência de sua própria vida, havia se deixado levar por uma decisão errada, uma decisão que não apenas prejudicou Carolina, mas também roubou-lhe a chance de uma felicidade plena. A mãe de Carolina, com a voz embargada e o coração apertado, implorou por perdão. Suas palavras eram uma súplica sincera para que Carolina encontrasse em seu coração a capacidade de perdoá-la. E mais importante, ela fez um pedido desesperado, que Carolina procurasse Ricardo e tentasse reatar o relacionamento, para que ambos pudessem encontrar a felicidade que mereciam. Cada palavra da mãe de Carolina parecia ser uma lufada de ar frio em um ambiente carregado de tensão. A confissão dela trouxe à tona um mar de emoções, e Carolina, com o coração transbordando de sentimentos conflitantes, ouviu cada palavra com uma mistura de dor e esperança. Ela compreendia a profundidade da falha de sua mãe, mas também via nela um último desejo de redenção. À medida que a mãe de Carolina terminava sua confissão e sua vida se esvaía lentamente, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Carolina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou a mão da mãe com uma ternura silenciosa. A verdade e o perdão estavam finalmente sendo desvelados, e o caminho para a resolução parecia estar se abrindo. O fechamento da história trouxe uma conclusão comovente e impactante, um lembrete de que o amor verdadeiro, apesar das barreiras e das adversidades, sempre vale a pena. A jornada de Carolina e Ricardo, marcada por sofrimento e traição, estava agora prestes a ser reescrita com uma nova oportunidade de felicidade. O amor que ambos haviam compartilhado, e que havia sido interrompido por circunstâncias externas, estava prestes a ter uma nova chance de florescer. O destino, com suas reviravoltas inesperadas, havia proporcionado a Carolina e Ricardo uma última chance de encontrar a felicidade. O verdadeiro amor, que havia resistido a todas as provações e desafios, estava prestes a triunfar sobre o passado doloroso. A história de Carolina e Ricardo era uma prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor verdadeiro pode vencer todas as barreiras e trazer uma nova esperança para o futuro. E assim, a narrativa de suas vidas continua, agora com a promessa de um novo começo, onde o amor,
a resiliência e o perdão se entrelaçavam para criar uma história de redenção e felicidade. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe para ajudar a espalhar essa mensagem de amor e esperança. Até a próxima!